E aí, meus amiguinhos? Estamos aqui para mais um podcast Revalida com o Dr. Juan. Vamos conversar e saber quais coisas ele fez para poder aprovar no grande e misterioso monstro chamado Revalida, né? Todo mundo diz, Revalida é muito difícil, ninguém passa. E eu trago aqui um meio mundo de gente que passa aí para você tirar esse negócio da sua cabeça. Porque ninguém passa no Revalida? Vamos conversar com o Dr. Juan, saber o que foi que ele fez. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Rafael. Tudo bem, e você? Bem demais. Melhor ainda conversando com você. Me conta, primeira pergunta, aquela pergunta de praxe, como foi que você me conheceu? Bom, te conheci pessoalmente lá em Maceió, né? Mas conheci por referência de uma amiga que me recomendou as tuas lives no canal do YouTube, e aí eu comecei a acompanhar. Entendi. Como eu já falei uma vez, no começo eu estava meio resistente a utilizar esse método. E depois eu fiquei mais por dentro das lives, dos vídeos, da metodologia, e realmente é um método focado, e aí comecei a gostar e fiquei. Entendi. Doutor Juan foi aluno da parte gratuita, da parte teórica gratuita, e fez o curso da prova prática, lá o tipo de prova prática lá em Maceió. Viajou para Maceió para a gente fazer os 3 dias lá. Trash, meu amigo, trash. Foi 90 sofrido. estações. Tá? Sofrido, mas valeu a pena. Valeu a pena que aprovou, né? Bom demais. Deixa eu só fazer uma observação, né? Você vê como é importante a questão do método. Eu estava fazendo uma mentoria agora com uma aluna, e ela, pela terceira vez, ela fez a prova. Ela fez 2020, 21 e 22, e não conseguiu aprovar. Aí eu sempre conversei com ela, e ela nunca me tinha dito basicamente o que ela estava fazendo. Aí ela falou para mim, eu estava conversando com ela agora, né? Aí ela disse, não, Rafael. Aí eu disse, mas o que aconteceu? Quantas vezes você fez a prova do Revalida, assim, você treinando em casa? Aí ela, quantas vezes pelo menos você fez cada uma das provas? Ela, uma vez cada uma. Aí eu disse, eita, pouco. Já pensei assim, né? Aí então vamos falar sobre coisas que você fez. Aí ela disse, não, eu tenho pouco tempo, trabalho, então eu levo a minha apostila de tal curso e fico lendo lá. E também levo o meu resumo seu, que eu fiz o seu curso. Aí eu disse, olha, tá vendo? Já identifiquei o problema. Você já sabe os temas. Você não tem que ficar lendo temas de novo. Você tem que fazer as questões. O mais importante é as questões. Depois que você adquire o conhecimento, você faz as questões e tira das questões o seu conhecimento. Então, olha, mesmo alunos de 3 anos ainda não entendem. É difícil o cara entender, né? O método. Realmente, a gente está muito acostumado, muito. É difícil sair dessa rotina, que a gente pensa que estudar de outra forma está errada. E realmente é complicado, porque conhecimento a gente tem que adquirir realmente pelos livros, só que aqui é um tempo muito curto, são vários fatores que a gente está envolvido ali, e você está sob muito estresse, trabalho, às vezes economicamente você não está muito bem, a família longe, eu que sou estrangeiro aqui, né, família longe, ou às vezes, mesmo tendo família por perto, que você já tem que se responsabilizar pela sua família, e é complicado, então são muitos fatores, e aí a gente tem que procurar alguma forma mais inteligente, mais focada, direcionada para isso, para conseguir, né? É o que eu falei para ela. Você poderia até conseguir, mas vai demorar muito tempo, porque a pessoa tem pouco tempo. Então, para quem tem o dia todinho de estudo, o cara tem 2 anos para se preparar e estuda o dia todinho, capaz que dá. Mas para quem trabalha, para quem tem que ter um método mais inteligente, e é isso que eu faço. Por isso que eu fiquei muito feliz, porque mais de 80 pessoas até agora, viu? Cada live eu digo um número, né? Eu já falei mais de 50, mais de 60, aí eu vou falando com o povo e vou descobrindo novas pessoas que aprovam, vou marcando novas entrevistas, e agora já tá em 80 e tantas pessoas que já aprovaram. Mas daqui a pouco já tá mais de 90. É só encontrar eles, os aprovados, né? A gente vai encontrando e vai colocando. Me conta, como foi que você se preparou para a prova do Revalida teórica? Foi a primeira vez que você fez? Como é que foi? Me conta a história. Não, a prova teórica foi a segunda vez que eu prestei, aí eu aprovei. Na primeira vez, eu estava estudando para uma editora daqui, realmente as apostilas são muito boas, o direcionamento é muito bom, o conteúdo é muito bom, mas influem todos aqueles fatores que eu falei. E não é bem focado, é mais focado para residência médica, não é tão focado para o Revalida. Aí eu acabei realmente tendo uma boa base, um bom conhecimento, só que também não faltou muito para conseguir aprovar, mas não consegui dessa vez.
Aí na segunda vez eu continuei estudando aí foi que eu te conheci, continuei estudando com minha base que eu já tinha, tipo, revisando, repassando algumas coisas, mas aí eu fui ver esse outro método e era assim, não tinha para pagar, era gratuito e eu comecei a acompanhar, acompanhei e a dica que eu dava para essa primeira prova teórica era fazer o que você dava, né? Fazer todas as provas no mínimo 5 vezes. E realmente deu certo, assim. E a gente fazer a prova na íntegra, com um cronômetro do lado, direcionado como se for o ambiente da prova, nada te interrompendo, o celular desligado, tipo, só o Wi-Fi desligado. E assim, realmente, eu me focava e isso me preparou emocionalmente e psicologicamente para aquela etapa que eu ia prestar. E eu recomendo muito fazer isso, porque realmente te prepara. Porque a prova não é só conhecimento, a prova é todos aqueles fatores do meio que envolve o psicológico da gente, tem que estar muito bem preparado para isso. É complicado, é um treino, né? É um treino que você faz para passar. Me conta, que dicas você daria para as pessoas que vão fazer a prova teórica? O que você acha que é o mais importante? O que você diria que é o importante? O mais importante, já dei, que foi isso. Eles realmente não têm que esperar a última hora para fazer as provas na íntegra. Já de cara, já começa a imprimir, são um monte de provas, agora tem mais, né? Cada ano aumenta mais. Imprime. Não importa o gasto que você vai fazer imprimindo isso, mas imprime de boa, porque vai valer a pena. Imprime todas as provas, várias vezes. Inicialmente imprime uma vez, né? E depois vai imprimindo na medida que você for fazendo. E vai fazendo assim, diariamente ou semanalmente, dependendo do teu horário, né? Eu fazia semanalmente porque o meu horário não dava. Eu trabalhava e eu aproveitava para fazer essas 4 horas de prova na íntegra no sábado e às vezes no domingo não conseguia, por outras questões. Mas no sábado eu fazia. E isso me ajudou bastante, assim, tem que fazer mesmo. E essa é a maior dica que eu dou. E assim, não desistam de se no começo você não vai muito bem ou não conhece os temas, tem coisas que você ainda não desconhece, mas não espera, tipo, ter todo o conhecimento de todas as apostilas possíveis para começar a fazer as provas. Quando eu fiz a segunda vez, inclusive, eu ainda estava com esse pensamento, tipo, nossa, eu ainda me falta estudar tal tema, tal coisa e tal coisa, então eu vou esperar mais um pouquinho para fazer as provas. Aí, quando faltava um mês para a prova, eu comecei a fazer todas as provas. Eu falei, nossa, não vai dar tempo. Então, eu recomendo isso, não espera para a última hora para fazer. Lógico, lógico. E a pessoa, o ser humano é um poço de coisas erradas, né? A gente só faz o que atrapalha. É muito interessante, a gente só faz o que atrapalha. As coisas que ajudam a gente deixa pra lá, as coisas que atrapalham a gente faz. Imagine a lógica, né? 6 anos de medicina, você reestudar 6 anos de medicina. O cara acha que vai conseguir em 6 meses estudar 6 anos de medicina. Aí começa lá do começo, aí vai estudando tema por dentro, né? Ou seja, se você conseguir, você vai estudar um tema, só um tema, uma vez. Você, quando chegar na metade, você não lembra de todos os temas que você estudou antes disso daí. Então não dá certo, não é assim. Não poderia ser desse jeito. E outra frase que você falou que realmente vale a pena ter presente sempre, assim, a gente tem que estar relembrando toda hora. Feito melhor que perfeito. Assim, a gente fica muito ligado nos detalhes. Eu quero fazer o melhor que eu puder porque eu quero ser um bom médico e tudo mais. Toda aquela coisa, não, eu quero estudar até a última vírgula do livro. E realmente, feito melhor que perfeito, porque a gente, às vezes, nunca vai conseguir fazer tudo perfeito, mas pelo menos você tem um conhecimento, tem uma amplitude do conhecimento. Então, isso também foi muito, assim, muito marcante para mim, porque às vezes eu ficava muito ligado com isso. Eu queria estudar perfeitamente e tudo, mas não dá certo, não. Continua para frente, continua estudando, amplia o conhecimento. E se você faz, você na hora, depois você vai lembrar. É lógico. Você vê que a vida nos ensina de um jeito e a gente quer aprender de um jeito totalmente diferente, né? Se você for parar pra pensar, livros, vamos pensar num livro, né? Como é que o cara faz um livro? O cara tem a experiência dele e aí, a partir da experiência dele, ele escreve o livro. Então, anos de experiência, né? tudo na vida, todo conhecimento é experiência. Não existe conhecimento que não é experiência. Até uma teoria, o cara tem que provar ela para poder
poder fazer sentido e passar para outras pessoas. Eu não tenho como falar quantas teorias já foram inventadas na Terra, não deram certo, e aí não se viu como conhecimento. Então, conhecimento é teoria, o pensamento, mais a prática e dando resultado. Se der resultado, aí é conhecimento. Se não der resultado, não é conhecimento. Não existe conhecimento sem o resultado prático daquilo ali. Isso é teoria, né? Teorema, qualquer coisa que seja, mas se não tiver na prática funcionando, não vai dar certo. Me conta. Prova teórica, você aprovou, beleza. Filé. Prova prática, totalmente diferente. O que você fez para estudar para a prova prática? Ufa, realmente isso foi um desafio, até porque a gente teve muito pouco tempo, né? Tipo, primeira vez na história do INEP que o edital saiu assim, em setembro a gente prestou a prova, em novembro saíram os resultados e já em novembro saiu o edital. O edital era para dezembro, mas eu já estava meio que acompanhando, assim, as histórias de pessoas que a metodologia muda totalmente, assim, você fica no ar. Aí eu já conhecendo você, a sua história e tudo mais, aí eu falei, nossa, agora eu vou me focar mesmo, porque senão não vai dar certo. É muito pouco tempo para a prova, e aí eu me arrisquei, tipo, você fez o lançamento do curso, prova prática lá em Maceió, e assim, eu falei, nossa, eu vou ter que fazer um esforço grande em vários sentidos, mas vou fazer porque eu acho que vai valer a pena. E mesmo assim, na época, a gente fica com muita dúvida, né? Mesmo se não valer a pena, vai ficar para conhecimento, vai ficar para mim mesmo. E realmente, assim, eu não mudaria nada disso. Eu gostei da experiência, assim, porque te prepara. O emocional faz toda a diferença. Na prova prática, o emocional faz toda a diferença. Então, para mim, foi bem importante fazer esse treinamento. Agora, para aqueles que realmente não conseguem, porque tem casos que realmente não conseguem e é difícil, assim. Não fica assim triste porque você não consegue ou você não vai poder. Realmente conheço pessoalmente uma amiga muito íntima minha que ela não fez e ela aprovou agora. Mas o que aconteceu? A gente praticou depois que eu vim do curso do Rafael de Maceió, que eu fui com Grécia, minha amiga. Grécia também aprovou e outra amiga que ela mora em Curitiba, ela não conseguiu ir, ela não conseguiu pagar as despesas e tudo mais. Aí a gente fez um grupo de estudo online e a gente quase todos os dias praticava, fazendo checklist online por esse método do Google Meet. E aí, graças a Deus, deu certo para ela. E ela conta para nós. Ela tem uma boa base também, ela tem um bom conhecimento, mas ela fala, ainda bem que vocês me falaram isso de não consta no script, que a gente preparou o psicológico dela para quando os atores responderem não consta no script, ela estar preparada para continuar perguntando, continuar na mesma sequência. Entendi. Então, para ela foi muito bom a gente ter dado essas dicas de estudo e a gente praticava assim. Não saía perfeito, não saía bom quanto o curso de lá do Rafael em Maceió, mas a gente fazia a forma como for, mas praticava. Lógico. Praticávamos antes. Mas é porque é muito diferente. É o que eu falei pra vocês. Lembra que no final eu disse assim, olha, vocês agora têm que treinar desse jeito. Não é pra treinar em 10 minutos, não é pra fazer o que vocês faziam antes. Agora é pra fazer desse jeito. 6 minutos, trash, fazer bem rápido, treinar o esqueleto bem. Então o que vocês fizeram foi aplicar aquilo que a gente tinha feito, aquilo que a gente tem estudado. E é justamente aquilo que a gente falou. Porque o que eu acho assim, né? Porque tem a parte online do curso, né? 5 semanas, tem as mentorias semanais, né, que a gente fazia, que você participava também, e tem um módulo presencial. Nas mentorias e no... A mentoria é como se fosse um pequeno curso prático, fragmentado, onde a gente vai jogando as coisas assim devagarinho. E você vai vendo as pessoas errando e tal. E o curso online é para você aprender o esqueleto, você treinar os simulados, para você aprender os temas teóricos, porque não adianta você ir para a prova prática sem saber a teoria, porque você não vai conseguir. Exatamente. Né? E lá o módulo presencial, que é o trash, 90 estações, e você, meu amigo, sai destruído. Como foi que você chegou no primeiro dia e como você saiu no terceiro dia? Como foi? Realmente, no primeiro dia a gente vai com aquele medo, com aquela coisa de... um nervosismo, né? Bom, eu nunca perdi o nervosismo, eu já sou nervoso de que nasci. Mas você você sai com mais segurança, você sai com esperança, você sai com outra visão e que pode dar certo, confiando em o teu conhecimento e também no que você investiu, no que você se preparou e tudo isso. Então, a diferença foi grande, assim, e o peso de responsabilidade foi maior. Para mim, foi maior. Eu saí no terceiro dia, assim, confiante, mas ao mesmo tempo mais preocupado, porque agora eu tinha essa responsabilidade
verdade, para continuar praticando, para continuar me treinando, para continuar melhorando. Entendi. Mas foi muito bom, foi muito bom. Me conta, quando você chegou lá na hora da prova prática da Vera, porque lá no curso a gente fazia 30 estações por dia, ou seja, um dia a gente fazia o que fazia mais do que todos os cursos que tem à disposição, e um dia só a gente fazia 30 estações. Você treinou demais no curso, você fez todos os casos do Revalida que aconteceram já até hoje. Quando você chegou lá na hora da prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Tinha umas estações, a maioria, vamos falar no geral, era o que eu esperava. Era o que eu esperava porque, tipo, alguns atores não colaboravam, já a gente ia preparado com isso, assim, a fala dos atores despreparados. E tem um caso específico que foi a minha primeira estação, realmente que me deixou chocado, que foi de medicina de família. Medicina de família do infarto. Quando eu assim, fazia isso, mas não sei se é bom recomendar para todas as pessoas isso, mas eu na estação, na porta, tinha um número da estação 1, estação 2, 3, 4. Como eu já sabia de que se tratava, aí eu já sabia, é de medicina de família, então eu já ia com a mente de, um atendimento legal, um atendimento, uma boa anamnese, um método clínico centrado na pessoa, escutar atentamente o paciente, não interrompê-lo e tudo mais, aquela coisa de importante, o paciente como um todo. Quando eu entro nessa estação, que foi justamente minha primeira, que foi a estação de medicina de família, eu entro nela e eu tô esperando isso, algo mais tranquilo, e era um infarto. Aí eu demorei para cair a ficha, para eu entender que eu tava num caso de emergência. Aí depois eu confundi, mas eu tô numa UBS, o contexto da onde a gente tá, né? Isso me atrapalhou um pouco, isso realmente me atrapalhou, mas em geral foi o que eu esperava, foi justa a prova. Agora, eu prestei em BH, em Belo Horizonte, e lá as condições que a gente prestou, acho que foram as piores do país todo, que isso até saiu na mídia e tudo mais, a gente demorou quase 8 horas esperando para fazer a prova. E nessa parte foi muito injusto, mas foi falta de organização de quem faz a prova, né? INEP miserável, rapaz. Miserável. O desgraçado, rapaz, olha. Você falou, INEP miserável. Rapaz, olha, a prova do Revalida não é difícil, mas o sofrimento do processo é tão grande que você, olha, torce para se livrar logo dessa desgraça dessa prova. Porque, olha, você vê, o cara esperar 8 horas para fazer uma prova, isso é desumano, né? Não tem condições, não. Muito desumano. Agora, me conta, quando você viu aprovado lá no resultado final, o que você sentiu nessa novela mexicana, né? Porque ela vai tendo reviravoltas a todo momento. O que foi que você sentiu? Oh, Glória. Não, realmente, assim, o primeiro que veio à minha cabeça, assim, é ser grato a Deus por todo esse tempo de espera, de esforço, e realmente agradeci a Deus, assim, eu não podia acreditar na hora. Claro, no momento que eu fui revisar, ver no site, eu estava tremendo, de medo, para olhar o resultado. Quando eu vi aprovado, eu não acreditava, assim, eu não acreditava, mas depois agradeci a Deus, realmente valeu a pena, sim, e quando a gente realmente se esforça mais pelo que a gente conquista, a gente aprende a dar mais valor àquilo, e hoje eu dou graças a Deus por este processo que realmente me fez ver as coisas de forma diferente. Talvez se eu tivesse começado a trabalhar faz 3 anos aqui no Brasil, minha vida seria totalmente diferente. Em que sentido? Hoje em dia eu tenho maior maturidade para assumir coisas, eu tenho um pensamento mais amplo, mais abrangente, e eu posso ver a fidelidade de Deus na minha vida, né? Não somente você se aumentou em conhecimento, você aumentou em esperar em Deus, saber esperar em Deus, em confiança, em fé, em esperança. Então, é um processo que vai junto de questão pessoal, espiritual, junto com o conhecimento que você está adquirindo a mais. Entendi. Doutor, quero lhe agradecer a sua participação
participação. Eu sei que é difícil, a gente marca, desmarca, marca no dia errado, vem para cá, vai para lá e conseguimos fazer a nossa entrevista, né? É difícil a gente arrumar um tempinho, porque tem muita coisa, tem agora os documentos, tem um monte de coisa pra gente fazer. Então eu quero lhe agradecer pela sua participação. Outra coisa, eu quero lhe parabenizar publicamente mais uma vez pela sua aprovação. Eu sei o quanto é difícil, como a gente estava comentando. Revalida é uma novela mexicana que vai tendo reviravoltas e reviravoltas. Eu não consigo ver uma comparação melhor para ela. O INEP é uma desgraça, mas é o que a gente tem e a gente tem que lutar por isso daí, porque graças a Deus, pelo menos agora são 2 vezes por ano cada uma das provas. E queria que você desse suas considerações finais para que a gente pudesse terminar a nossa entrevista. Bom, eu tenho várias considerações finais para a prova prática. Nunca, como o Rafael já falou tantas vezes, sair do esqueleto. Eu acho que, no meu caso, eu fui tanto no esqueleto que, às vezes, o paciente me falava coisas que eu não prestava atenção no que o paciente me falava. Mas, graças a Deus, consegui pontuar, porque fui nessa direção. Claro que é importante escutar o paciente. Agora, e esse é o mais importante que eu acho que eu errei bastante, foi em prestar atenção na fala do paciente. Por quê? O paciente sempre te pergunta, doutor, vou precisar fazer alguma outra coisa, algum exame? Ou o que eu tenho, doutor? Ou o que fala meus exames? Qualquer coisa, assim, um gatilho que o ator te manda. O que eu falava? Quando eu não tinha certeza e como ainda estava iniciando o atendimento do paciente e tinha muitas coisas ainda para perguntar e eu ficava assim na dúvida e não tinha nenhum exame complementar, eu falava, eu já vou te falar sobre isso, O que eu falava, se você tiver boa memória do que o paciente te perguntou, legal fazer isso, mas no meu caso, com o nervosismo, a pressão, o estresse, eu esqueci o que o paciente me falou. Então, o que eu recomendo? Na hora que o paciente te falar, doutor, e o que eu tenho isso? Não fala para depois, fala na hora, porque senão depois você vai esquecer e isso vai pontuar no checklist, importantíssimo. Porque, por exemplo, no meu caso, eu queria mais exames complementares para dar o diagnóstico, eu queria tal coisa, e aí eu esqueci a pergunta que o paciente me fez. E isso me atrapalhou em todas as situações. E outra coisa que eu poderia ter feito, que também seria bom para treinar isso, se alguma vez você saltou a pergunta do paciente, você poderia falar assim, qual que foi a primeira pergunta que o senhor me falou no roteiro? Bem cara de pau, não importa, não tem problema, mas isso vai pontuar para você, tipo, se você responder, porque são perguntas que sempre vão pontuar no checklist. Entendi. Outra coisa, se você for reprovado, por exemplo, não desista, até o final, eu fui reprovado, né, no gabarito preliminar, e aí eu entrei com recurso, eu precisei de fazer recurso, eu entrei com 19,6 pontos, e eles me devolveram 8,45 pontos. Realmente, assim, eu achei a avaliação deles, a correção deles bem justa, tipo, porque em algumas coisas eu fui quase que puxando o saco para ver se dava, porque a gente fica nessa dúvida, né? Mas a maioria dos pontos que eles me deram foi que eu mesmo perguntei, estava na cara do vídeo que eu perguntei, que eu falei e não me pontuaram. Então, não desista, tipo, tem pessoas que conheço que faltava a mesma pontuação que eu, não fizeram recurso ou ficaram tristes para fazer recurso e não aprovaram. Então, continuar até o final, né? E outra coisa, seja verborraico. Tem uma estação que eu quero mencionar aqui rapidinho, de cirurgia do ATLS. Tinha um item que é para desenvolver o ABCD, né? No E, quando eu falo no E, eu falei para o paciente, vou expor o paciente, mas não falei de prevenção de hipotermia. Quando eu entrei com recurso, eu falei que mesmo não tendo falado prevenção de hipotermia, desde o início do atendimento, eu já estou fazendo a prevenção da hipotermia, porque eu gravei aquela coisa de, quando for trauma, verificar a temperatura da sala 26 graus centígrados. E quando eu fui no C, coloquei Ringer lactato aquecido a 39 graus. Então, eu verbalizei isso e expliquei, argumentei para a banca examinadora que esses 2 itens já me fazem ver que eu estou prevenindo a hipotermia no paciente, segundo o ATLS e segundo a triada letal da morte, que a hipotermia é sumamente mortal, né? Se o paciente chegar a ter. Então, eu sustentei essa argumentação e eles me aprovaram, porque realmente são medidas para combater a hipotermia. Seja verborraico no que você falar, porque às vezes você falou alguma coisa a mais
mas que talvez isso vai te ajudar na sustentação do recurso. Muito bem, doutor. Então, gostaria de lhe agradecer. Meu amiguinho, você aí que escutou esse podcast, eu espero que você tenha aprendido com a experiência do Dr. Juan. Muitas coisas ele aportou aqui para você. Espero que tenha feito sentido para você, que você aprenda, que você aprove no Revalida. Esse é o maior intuito que nós fazemos a entrevista, para que você aprove. Papai do Céu abençoe todos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário e nos vemos no próximo podcast Revalida.